Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Spirited. Hoje a gente vai trazer aqui o Sandro brasileiro. Ele vai ter 20 minutinhos de explanação e mais 20 minutos de perguntas e respostas. Então, quem tiver aí no chat, faz sua pergunta que o Sandro vai responder. E hoje o Sandro vai falar sobre evangelização infantil. Seja muito bem-vindo, Sandro. É um prazer estar aqui junto contigo. Oi, obrigado, Felipe. Boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês nessa noite. Me lembro quando era criança, no interior de Governador Valadares, em Minas Gerais, por volta dos meus 10 anos de idade, quando sempre pedi à minha mãe, para poder, aos domingos, ir ao cinema, que era um evento para mim diferente, do que eu costumava fazer durante a semana. Nos faltava também recursos, para outros lazeres. Então, sempre tinha o cinema, que era a oportunidade de assistir os filmes dos heróis, daquela coisa que encantava as crianças da minha época. E uma das condições que minha mãe colocava para que eu pudesse ir ao cinema é que eu fosse à missa antes, assistisse à missa e depois fosse ao cinema. Depois disso, ela acabou me inserindo também na catequese, que era a evangelização católica naquela época, assim a gente chamava. Então, essas lembranças me vêm exatamente porque nós vamos conversar sobre evangelização infantil. E, por vezes, acreditamos que a evangelização infantil ela é uma responsabilidade, um compromisso da instituição espírita, do evangelizador, do coordenador, da área de infância e juventude, das pessoas que, porventura, preparam um lanche para, posteriormente, as crianças poderem lanchar após a evangelização, ou não, de todos aqueles que estão envolvidos com as aulas da evangelização infantil. E essa lembrança me retrata muito profundamente que a evangelização ela é mais profunda do que isso. A evangelização espírita infantil ela começa em casa, com os pais, com a família. Por isso que tenho para mim que a evangelização infantil ela é mais do que um espaço e um local na instituição espírita para instruir as crianças sobre a doutrina espírita. A evangelização espírita infantil ela é uma oportunidade de experiência individual e coletiva do exercício do amor para a criança, para a família e para a comunidade. Então, é muito mais profundo do que termos aula de evangelização. Ela requer a participação de todas, porque apesar de acharmos que a evangelização espírita é para a criança, na verdade, mediado pela doutrina espírita, ela amplia-se para todos que devem estar envolvidos, como eu relatei. Ela é para a criança, porque é a oportunidade da criança ter o contato com o conhecimento da doutrina espírita, mas o conhecimento, a instrução do conhecimento espírita, através dos seus conteúdos doutrinários, é uma parte da evangelização. A evangelização espírita ela é mais profunda porque ela tende a permitir experiências de vida para a criança. Não apenas a criança, mas também para a família, porque a evangelização ela começa no seio da família.
Não necessariamente, mas também através do culto no lar. Mas não apenas. A vivência em família da doutrina espírita é em si mesmo a evangelização da criança. Porque ela tem a oportunidade de, no lar e no convívio com os seus pais, com os seus irmãos, com os parentes, enfim, para todos aqueles que convivem mais intimamente no lar, a troca, a experiência de vida, que vai mostrando para ela que essa experiência de vida está para além da vivência material. Porque o compromisso da evangelização infantil é com a espiritualidade do indivíduo. Naturalmente, que o conhecimento da doutrina espírita nos permite reflexões sobre essa espiritualidade. Mas espiritualidade não é apenas o conhecimento do conteúdo espírita, mas também a sua vivência. Então, essa troca na família, no convívio, na maneira de se relacionar, no posicionamento dos pais, que no início, para a criança, são verdadeiros heróis, porque não tem confiança maior do que a confiança da criança para com seus pais, que são aqueles primeiros que têm essa convivência, né? Desde a gestação. Entra aí um parceiro importante nessa evangelização, que é o movimento espírita, através, geralmente, de uma atividade que nós chamamos de evangelização infantil, onde temos a oportunidade de, na convivência com outros espíritas, principalmente aqueles que têm o cuidado, a intenção, a vontade de conhecer mais a realidade do mundo do espírito quando ele está submetido às condições da infância, que requerem de nós uma atenção e um estudo específico, não só na evangelização infantil, mas em todas as áreas do conhecimento humano, há essa preocupação em conhecer o mundo da criança para permitir a ela uma vivência, uma convivência cada vez mais salutar. Não poderia ser diferente no movimento espírita, nas casas espíritas, em ofertar um espaço devido, lembrando que esse espaço não deve apenas se reter, né, ao momento da evangelização infantil. A criança tem que se sentir acolhida, benquista, desejada. Aquele espírito tem que se sentir acolhido, desejado, em qualquer momento que ele estiver na casa espírita. Não basta apenas dizermos que a criança tem um espaço reservado para ela. Esse é um momento. Mas precisamos lembrar que a evangelização espírita se dá a todo momento onde a criança está presente, porque é uma experiência de vida. Não é uma aula apenas. Não é uma aulinha apenas. É uma experiência de vida constante, aonde todo momento que ela tiver contato no seu relacionamento com qualquer outro indivíduo, seja uma outra criança, seja um adulto, seja um animal, permite a ela vivências que serão significativos para a sua existência, nesta construção de entendimento do Evangelho. O que é o Evangelho? É a convivência com Cristo. É permitir à criança que ela tenha essa convivência também com Cristo da melhor maneira possível. Naturalmente, ela aprenderá com o tempo que somos espíritos imortais e que todos nós somos falhos e que, portanto, por melhor que aquele outro tenha a melhor das intenções para com ela, ele irá cometer falhas, terá erros, como ela também. E que, portanto, ela poderá errar com maior segurança, porque será respeitada nas escolhas que fizer, nos erros que ela cometer, como todos nós cometemos.
ela não se sentirá diminuída por ser criança. Ela não será mal vista por ser criança, porque toda criança é arteira, porque toda criança é bagunceira. Ela não estará submetida a rótulos que nós, por vezes, enganosamente, imputamos à criança, quando, na verdade, ela é apenas um espírito imortal que está, naquele momento de infância, vivenciando uma experiência de vida que permitirá a ela, nos passos que ela for dando, uma vivência do Evangelho, fazendo as escolhas dela, entendendo que o seu livre-arbítrio terá limites, na medida do seu desenvolvimento será ampliado, mas que ela deverá aprender a respeitar esses limites. Mas não pode ser limites que cerceiam, que simplesmente provocam nela constrangimento, que simplesmente provocam elas um sentimento de culpa, mas um sentimento de aprendizado. E esse aprendizado vai se dar nas relações. A casa espírita é uma parceira dos pais, dos responsáveis, daqueles envolvidos no seio da família com aquela criança, nesse processo de vivência do Evangelho mediado pela doutrina espírita. E nesse porte, toda a comunidade está envolvida, não apenas o evangelizador, não apenas o coordenador da área de infância e juventude, não apenas o diretor da casa espírita, todos aqueles que estiverem na casa espírita, desenvolvendo a atividade que estiverem, serão, naquele momento, né, um indivíduo que estará envolvido na evangelização da infância quando o contato com a criança. E esse contato deve ser cuidadoso, naturalmente, respeitando-se as condições de cada um, né? A conduta, as regras, mas nunca esquecendo, como deveria ser, que as nossas relações devem ser de amor, de entendimento, de compreensão, que cada um tem o seu momento, tem a sua experiência, né? E que nós, que já fomos crianças, tivemos. Como eu lembrei da minha infância, que foi muito marcante. Aquilo que minha mãe me pedia, ou me orientava, ou impunha, era no entendimento dela o melhor para mim na busca da minha espiritualidade. Naturalmente que hoje eu tenho uma compreensão melhor disso. Mas, naquela época, respeitando as suas orientações, eu cumpria com as suas determinações. Primeiro eu ia assistir à missa, né? E depois eu ia assistir. Talvez alguns possam achar, mas por ser, né, obrigatório, aquilo não fez diferença na minha existência. Muito pelo contrário. Não é a obrigação que fez a diferença. Não foi apenas o conteúdo ouvido nas missas ou depois na catequese que fizeram diferença. Os meus pais fizeram diferença na minha espiritualidade, na maneira de eu lidar com a minha espiritualidade, e depois eu fiz as minhas próprias escolhas, inclusive junto aos meus filhos, acertando e errando. Porque a vida não é preto e branco. Ela é cinza. Ela não é extremos. Ela é um processo. Então eu vou errar, vou acertar. Mas ficou marcado na minha existência aquele desejo, aquele compromisso da minha mãe com a minha espiritualidade. Apesar dela não ir na Igreja Católica. Apesar dela não ter, naquele momento, uma vivência em uma instituição religiosa. Mas o que ela achava que cabia a ela fazia. Ela se comprometia. Era a maneira dela fazer. E a do meu pai, da maneira dele entender também a maneira que ele vivenciava a sua espiritualidade e que ele demonstrava para mim, respeitando hoje, entendendo, tanto da minha mãe como do meu pai, a sua vivência espiritual,
né, a sua maneira de conduzir a vida. Não me cabe a mim julgá-los, mas foi marcante na minha existência a sua conduta. Então, são perguntas que nós precisamos nos fazer enquanto indivíduos, espíritos, que estamos nesse processo reencarnatório, no contato com a criança, seja como pais, irmãos, seja como evangelizador, seja como um participante da casa espírita. Qual é a nossa contribuição e o nosso aprendizado com a evangelização infantil? Porque o aprendizado não é para a criança apenas. É para todos nós que estamos envolvidos com a evangelização infantil. E toda vez que nós tivermos contato com a criança, nós estamos envolvidos, tanto para ensinar como para aprender. Como a criança vai aprender tem a ver com as suas experiências, muito mais no campo do sentimento, das emoções no início, do que do próprio intelecto. E, posteriormente, isso vai avançando, conforme o seu desenvolvimento intelectual, né, conforme o seu desenvolvimento biológico. Visto que o processo da evangelização se dá mesmo antes do encarne do espírito, na sua aproximação com a família, depois, quando há a fecundação, ele se liga ao óvulo. E aí o processo vai se dando com todos aqueles que estão juntos, presentes que eu digo não apenas fisicamente, mas presentes emocionalmente, espiritualmente. Então, a contribuição de todos é importante, cada um sabendo a parte que pode dar, que está comprometida, da criança e consigo mesmo. Então, a evangelização infantil, companheiros, é muito mais do que uma aula num dia da semana, de 1h30, 2 horas. É muito mais profundo, é muito mais presente. E essa atenção, ela é fundamental, porque vai exigir de nós, cada um de nós, uma parcela relativa a esse processo. Então, fica-nos o entendimento de que a nossa contribuição para a evangelização infantil se dá tanto na instituição espírita como fora dela. Tanto na área de infância e de juventude como fora dela. Requer de nós uma participação constante e atenta, porque os olhares das crianças, daquele espírito encarnado, naquele momento, está sedento por experiências de vidas significativas. Aonde, no momento que ele entra ou sai da instituição espírita, a todo momento ele está vivendo essa experiência. Não é apenas quando entra na sala de aula, na evangelização infantil. É a todo momento, em casa, fora, no centro espírita, fora, no contato que tem com todos, dentro e fora, no momento do sono. Então, a todo instante, isso é significativo para a existência daquele espírito, como foi para nós, mesmo que a gente não tenha, estado atento a isso. Mas se nós formos buscar nas nossas vivências de espiritualidade, nós vamos perceber como foi impactante para todos nós o caminho que nós fizemos enquanto crianças em nossa existência. Da mesma maneira, as crianças hoje, nossos filhos ou não, estão fazendo. E mais, no momento de transição planetária, que requer de nós uma efetividade maior na vivência do amor, na troca constante que nós temos uns com os outros, e com a criança não é diferente. É apenas um momento do seu processo reencarnatório que vai se dar,
né, conforme, né, a condução divina da sua existência. Então, essas são algumas questões que eu queria trazer nesse momento para começar a apimentar, né, a nossa discussão e aguardar aí as perguntas dos companheiros para que a gente possa trocar. Legal. A gente já tem uma pergunta aqui do Vandré Galvão. Boa noite. Gostaria de saber qual seria a melhor forma para se criar um ambiente na casa espírita para a evangelização de crianças autistas. Vandré Galvão, né? Bom, Vandré, primeiro, é a mesma conduta que nós devemos ter com todas as crianças, para com todas. O acolhimento. Acolher o espírito na condição que ele se encontra, da maneira que ele veio. Agora, hoje em dia, nós temos diversos estudos nesse campo do conhecimento, no caso das crianças autistas, que é um aspecto da condição humana. Existem tantas outras condições humanas que, da mesma maneira, precisam ser vistas, né, e acolhidas. Condições essas que, às vezes, aparentemente, chamamos de normais, mas que o espírito vem num sofrimento de reencarnações. Mais uma vez, solicitando de nós o acolhimento. Essa é a vivência da doutrina espírita, que coaduna com o conhecimento da doutrina espírita. Então, na casa espírita, nós vamos buscar sempre acolher esses indivíduos, sejam eles quem forem, e conhecendo a natureza do seu processo reencarnatório, nós vamos oferecer o melhor que nós pudermos oferecer. E isso, naturalmente, requer de nós estudo, conhecimento do que a ciência humana pode nos permitir. Agora, é muito importante a participação de todos. A participação dos pais não é apenas fora da casa espírita, responsáveis por essa criança, mas também na casa espírita. Ouvir os pais. Qual a contribuição? Como é que eles podem participar? Como é que eles podem nos ajudar nesse processo? Então, é um processo que requer a participação de todos da casa espírita para o melhor acolhimento dessas crianças nas suas necessidades. É isso que a doutrina espírita nos mostra. E somos espíritos imortais que estamos habitando um corpo com as suas características. E o corpo permite a experiência do espírito na condição humana para atender às suas necessidades existenciais. Então, por isso, precisam ser respeitadas, sejam elas quais forem. Não apenas materiais, mas espirituais. Então, penso que buscar na casa espírita, né, o diálogo, a conversa, né, respeitando também, né, as condições daqueles que lá estão, porque todos nós, né, temos limites, fazemos o melhor, mas, certamente, se buscarmos juntos a melhor entendimento, né, chegaremos da melhor maneira possível de atender qualquer criança na evangelização espírita infantil. Não sei se eu, né, consegui atender. Se não conseguir, pergunta de novo. Eu não estou te ouvindo, Tiago. Desculpa. Oi, pronto. Estava fechado meu microfone. Os modelos, é uma pergunta minha, assim. A gente vê que os modelos de educação eles estão mudando. A pandemia mostrou muitas deficiências assim no modelo de educação como um todo. E o que você enxerga para uma evolução assim da evangelização espírita, da educação
infantil espírita, assim? Qual que é o futuro que você vê? Olha, Tiago, Felipe. bom, Felipe, desculpa, Felipe, não sei porque eu estou com o Tiago na cabeça. Olha, Felipe, que bom que evolui, né? Que bom que as situações ocorrem para nos mostrar que sempre podemos mudar. E por mais engraçado que seja, né, se a gente pode achar graça nisso, no campo da educação, parece que é onde a gente menos, né, o mais demora para evoluir, né? Porque a gente fica muito arraigado a ideias e a concepções. E a casa espírita, o movimento espírita, é feito por pessoas, né? É feito por espíritos que têm as suas imperfeições. Estou fazendo todo esse preâmbulo para demonstrar que não é uma resposta simples, não é adotar apenas um método, uma metodologia, porque nós precisamos fazer um diálogo muito sério entre o conhecimento que a doutrina espírita nos possibilita e as teorias educacionais. Né? Aliás, aproveito até para fazer uma divulgação, que esse mês, né, no Centro Espírita Allan Kardec, nós vamos ter o mês do DIGI, que nós sabemos. Então, todas as palestras são voltadas para a evangelização infantil. E no dia, agora não me lembro a data, depois eu posso buscar, mas nesse mês, né, na terça ou na quarta, nós teremos uma palestra exatamente o diálogo, né, das teorias educacionais com a doutrina espírita. Então, nós, na verdade, precisamos estar constantemente dialogando, porque a doutrina espírita nos oferece conhecimento bastante para entendermos a dinâmica do espírito. Saber que ele né, existe antes do nascimento, que ele persiste depois da morte. Então, isso faz toda a diferença no processo educativo, e levar em consideração a isso. E nesse processo, entender que mais importante, né, do que as teorias são as pessoas. As teorias nos possibilitam compreender a dinâmica do processo educacional, mas olhar para as pessoas, respeitar os indivíduos, né? Acolher os indivíduos. E isso é significativo nesse processo, porque nos permite exatamente isso, entender quando determinada aplicação de determinada metodologia é condizente ou não. Se ela está em consonância com o conhecimento do espírito. Então, é um processo de estudo constante que nós precisamos fazer, né? Sem desprezar nenhuma. Por quê? Porque esse é um processo que cada um faz em si mesmo de compreensão. Né? Quando você gera qualquer desrespeito, né, ou ignora o entendimento do outro em relação a esse processo, a gente fecha um campo de diálogo. Então, é preciso dialogar sempre, sem achar que a gente está com a verdade plena, aberto ao diálogo constante, para entender que todos nós estamos buscando o mesmo caminho. Né? E aí nós vamos fazer o quê? Um enfrentamento de ideias, também sem abrir mão desse diálogo. Sem o falso discurso, né? Porque eu não quero desrespeitar, não quero... Não, a gente pode respeitar o outro, mas sermos firmes no diálogo, buscando entender o lado do outro, solicitando que o outro entenda o nosso lado. Então, esse processo deve ser feito constante na casa espírita, sabe? Buscando esse entendimento, a fim de saber a melhor maneira de podermos permitir que essa construção coletiva se faça. Penso eu. Legal. Porque a gente acaba reproduzindo assim, modelos que já são validados, né? Que a gente estudou nesses modelos de sala de aula, de professor e tudo. E é bem difícil mudar, né? Eu vi alguns educadores falando, né, da dificuldade da pandemia, não só do modelo, mas
de ter dispositivo, né, disponível, por exemplo, para a escola pública, para os alunos poderem trabalhar ali na internet e tudo. Então, foi um desafio bem grande, né, para os educadores, e eu acredito que tenha sido também muito para quem é da evangelização, né, nesse período todo que a gente viveu. Eu acompanhei enquanto pai isso, né? Nem tanto como evangelizador, porque na nossa casa espírita, né, as atividades foram cessadas e não foi possível nem atividades online, pela realidade, né, do público atendido, mas acompanhei enquanto pai, e isso para mexer conosco mesmo, né? Porque algumas coisas a gente precisa se perguntar, né? Se a reprodução de determinada método está atingindo os objetivos. Mas para a gente perguntar isso, a gente precisa discutir quais são os objetivos. Se o objetivo for instruir a criança sobre a doutrina espírita, talvez atenda. Mas se nós começarmos a discutir, né, o que a doutrina espírita fala para nós, o que é a realidade da reencarnação, que é uma oportunidade no processo evolutivo, através da experiência na carne, né, nós precisamos perguntar se isso está sendo feito na evangelização. Porque a evangelização infantil não pode fugir dos objetivos essenciais do espírito, que não é apenas se instruir. Se instruir é parte. Mas não é primeiro amai-vos e instruí-los? Então, nós precisamos perguntar, aonde estão as experiências na evangelização espírita que permite ao indivíduo viver também na evangelização, né? E volto a dizer, não apenas no momento da atividade de evangelização na casa espírita. Volto a reafirmar isso. Não pode se circunscrever a isso. A criança, quando ela vai na casa espírita, seja quando for, ela precisa ser acolhida e ter a melhor experiência existencial possível. Então, todos nós precisamos estar atentos a isso. Então, essa discussão é uma discussão muito ampla, né? Por quê? Porque você fala, né, nós repetimos. Por que nós repetimos? Porque foi o que... Volto a dizer, porque mais marcante do que nós aprendemos na faculdade é o que nós aprendemos quando nós fomos alunos. Com certeza. Foi mais marcante. Porque aquilo, de fato, fez, né, trouxe em nós experiências de vida. E o que nós fazemos, geralmente? Reproduzimos. Por quê? Porque nós chegamos até aqui, né? Apesar de ou com, né, essas experiências. E é natural que nós reproduzamos as experiências vividas. Por isso o diálogo constante, né, os debates constantes, as reflexões constantes, são necessárias para que a gente possa confrontar a nossa experiência anterior com um aprendizado constante que nós estamos tendo. Porque depois da minha experiência enquanto filho, né, enquanto aluno, eu tive outras, enquanto jovem, enquanto adultos, que veio se, né, coadunar com essas experiências e que permitem eu fazer coisas diferentes, senão a gente reproduziria apenas. Essa é uma questão muito séria que você fala. Se nós estamos apenas reproduzindo, né, é uma questão que nós precisamos nos questionar. Porque a que objetivo nós estamos atendendo? Então, nós precisamos questionar isso. O objetivo é apenas eu ir na casa espírita e estar com a consciência tranquila de que eu estou fazendo meu trabalho? Se essa for o objetivo, você está atendendo. O objetivo é instruir a criança sobre o conhecimento da doutrina espírita? Talvez, se você estiver fazendo isso, você está atendendo. Mas a doutrina espírita pede mais e nos orienta mais sobre isso. Então, essa questão que você coloca é muito válida, mas precisa ser discutida na casa espírita, por todos, não apenas pelos evangelizadores. Volto a dizer, enfatizar isso. É pouco. Legal. Bom, bacana.
Não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui no chat. Ah, a Michelle está aí. Se a Michelle quiser fazer uma pergunta para gente. Michele? Tá Saudade de você também. Legal. Mas é bacana você falar isso, porque às vezes a gente acaba entrando num piloto automático muito grande, né? Quando a gente está na casa espírita. E essa pandemia fez a gente refletir sobre várias coisas, né? Então, a gente, em todas as áreas da nossa vida, né? Nossa área espiritual, profissional. Sobre as nossas experiências de vida, né? E a evangelização infantil é uma experiência de vida, né? É muito importante isso que você está situando, porque o que a gente percebe? E olha, quando eu falo isso, eu quero dizer que eu me coloco no mesmo lugar. Eu sou pai, né, de 3 filhos. Então, não estou falando nada aqui que eu não tenha feito, tá? Todo mundo fique muito tranquilo, que eu não estou apontando o dedo para ninguém, porque eu sei que tem 3 apontados para mim. Quando eu aponto o dedo para o vizinho, eu tenho 3 apontados. Então, esse diálogo não é para imputar culpa. Primeira coisa que eu fico muito tranquilo, porque geralmente tem essa impressão de quando a gente vai discutir algum tema da doutrina espírita, inerente ao movimento espírita, nós estamos aqui fazendo uma pregação ou, né, chamando a atenção. Não, longe disso. Eu estou falando de mim mesmo, tanto que eu comecei com a minha história de vida, né, que não diz, não estou dizendo que está certo nem errado, só estou falando da minha história de vida e como ela foi marcante. Isso é significativo. Mas, volta e meia, o que a gente percebe? Os pais levam as crianças à evangelização, deixam a criança na evangelização. Quando a casa espírita tem alguma atividade voltada para os pais, né, como grupo de pais e tal, o pai fica, alguns ficam, outros não, né? Mas alguns outros só levam a criança mesmo, deixam lá e depois vão buscar, né? E participam de outras atividades para adultos. Então, veja, se nós partimos do princípio que a evangelização espírita infantil é uma experiência de vida, qual é o momento na evangelização? É todo momento. Então, no momento que o pai pega, ou antes mesmo dele, né, porque é um ciclo, né, em que momento que começa? Não tem momento que começa, não tem momento que termina a evangelização infantil. Para ninguém. Então, veja, quando a gente coloca dessa maneira, a gente começa a sair daquela bolha, né, da atividade, como sendo o pilar da experiência. Não, a atividade não é o pilar da experiência. A atividade é um momento inserida no processo, mas não é único, e não é o mais importante, nem o menos importante. Ele é um momento importante. Mas a evangelização infantil não tem começo e nem fim. Porque os pais que vão levar a criança na casa espírita, a decisão que ele toma de deixar a criança lá e sair, a decisão que ele toma de permanecer na casa espírita, a decisão que ele toma de ficar com a criança no momento da evangelização, seja a decisão que ele tomar, não estou julgando, está certo, está errado, porque a reflexão é de cada um, como essa experiência impacta na criança. E isso nós precisamos saber. E muitas vezes a gente não está atento. Quando a criança chega na casa espírita que ela encontra com o evangelizador, no momento da evangelização, ou no momento da palestra à noite, que os pais levam a criança, porque às vezes não tem com quem levar e querem ir, tem que levar a criança mesmo. Tem que levar a criança. Qual é o momento da criança na casa espírita? É todo momento. Me desculpe quem não gosta de bagunça, né? Que acha que a criança vai fazer bagunça, vai atrapalhar a palestra. Me desculpem, mas a criança tem um espaço reservado para ela, que bom, mas não tem horário para a criança na casa espírita. Se precisa levar a criança porque você vai na atividade, precisa ir assistir uma palestra, não tem que leve a criança. E a comunidade tem que cuidar dessa criança. Quantas vezes eu fiquei no curso dos médiuns com a minha mãe, porque assim, eu não tinha com quem ficar, então eu ficava lá, ficava assistindo, tá, não entendia nada, mas eu ficava lá.
É lógico que tem atividades na casa espírita que o acesso à criança não vai ser permitida, né? A reunião mediúnica. Única não dá. Lógico que não vai ser permitido, porque não fará bem essa experiência para ela. Veja, não é porque ela é criança, é porque essa atividade não fará, né, naquele espaço, porque também não tem nada que impeça da criança estar na casa espírita no momento da reunião mediúnica. Lógico, desde que ela não fique sozinha, abandonada. Tudo tem que ter um momento e a comunidade precisa acolher. A comunidade da casa espírita precisa acolher e se envolver com a evangelização da criança, porque se aqueles pais estão passando dificuldade de poder vivenciar aquela atividade, porque não tem com quem deixar, ou não querem deixar o seu filho, querem estar com ele ali. A comunidade também precisa se preocupar com isso, não apenas ditar normas, regras, dizer, olha, esse momento não é para a criança. Então não traga. Que experiência nós estamos falando para essa criança? Sabe? Que experiência nós estamos dando? Então, nós precisamos questionar isso. Não estou dizendo como fazer, nem deixar como, porque quem sou eu para ditar regras? Mas o que eu estou dizendo é a comunidade precisa se envolver nisso. Porque a evangelização infantil não é apenas uma atividade da casa espírita. A evangelização infantil é um processo de aproximação do espírito a Jesus. É isso, penso eu, à luz da doutrina espírita. E isso não tem início, nem tem fim. Não tem momento que começa, não tem momento que acaba. Tem momentos deste processo que requerem condutas, né, orientações, vivências, oportunidades diferentes. Mas é muito mais amplo do que a gente discutir aula de evangelização espírita, o que é importante, como você salientou, né? O método é importante, né? Porque existem métodos que valorizam a instrução. Existem métodos que valorizam, né, a emoção. Existem métodos que valorizam o desenvolvimento psíquico, o desenvolvimento biológico. Enfim, existem métodos baseados em teorias que valorizam determinadas experiências. E aí nós vamos estudar isso naturalmente, mas não dá para circunscrever a evangelização infantil apenas a um momento de atividade, né, na casa espírita. Legal. A gente está chegando perto do fim, pode fazer algumas considerações finais aí, para a gente poder finalizar. Foi muito bom. Ô, Felipe, eu queria agradecer, né, a Federação pelo convite, né, a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de participar do Espirited, gostei muito da dinâmica, acho que é isso, né, quisera a gente ter mais momentos, né, de debate, de discussões, né, penso que criar experiências como essa, porque são experiências, é uma experiência de vida. Não estou aqui, não imagine vocês que eu vim aqui para ensinar, né? Apenas, né? Porque no processo a gente ensina e aprende, e essa experiência impacta em mim de alguma maneira. Eu, enquanto adulto, enquanto espírito que já estou num corpo, né? Já um pouquinho mais avançado, apesar de novo, né? Apesar dos cabelos brancos, novo, tenho condições de fazer essas reflexões. A criança ainda não. Por isso que ela precisa de uma orientação. Porque ela, no seu processo de desenvolvimento, ela às vezes não tem condições de fazer elaborações nesse campo. Ela precisa ser assistida, né, nesse processo. Mas nós tivemos mais uma experiência de vida, porque eu estou vivendo. A gente não para de viver, vamos aprender. A gente vive aprendendo a viver. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade que vocês me deram de viver mais uma experiência de vida muito construtiva, né, que eu também tive a oportunidade de aprender, vou refletir sobre ela, né, que quando quiser, estamos aí para debater mais coisas, conversar mais coisas.
quiser trazer mais debate, bom. No próximo já. Eu agradeço, Sandro. Obrigado a todo mundo que estava aqui junto, todo mundo no chat, quem fez pergunta. E até a semana que vem. Obrigado para quem está assistindo aqui essa gravação. E tamo junto, até a próxima e tchau, tchau.